Mais um consultório para você, consultório de família, aquelas coisas que acontecem com a gente no dia a dia, no cotidiano dessa história que a gente vai construindo passo a passo. E é necessário que eu e você estejamos abertos ao que a vida nos traz, mas sempre com uma disposição de aprender, de crescer, de mudar, de se submeter à vontade de Deus, de considerar que as dificuldades da vida muitas vezes são excelentes professores, nos ensinam lições que não aprenderíamos de outra maneira. Essa é uma grande verdade, dolorosa, mas verdade. Eu quero hoje conversar com você a partir dessa ideia com alguém que tem a sua própria história para compartilhar com a gente. Já esteve no programa outras vezes como mentora, como quem trabalha com o comportamento humano de maneira profissional, mas, sobretudo, também alguém que sempre carregou consigo a fé. A fé que faz a diferença na vida, em momentos alegres, em momentos difíceis, tristes, nas vitórias, mas também nas derrotas, nos aparentes fracassos, no que quer que seja que nós vivamos, a fé se faz presente. A busca, a vontade de querer saber mais de Deus, receber mais de Deus, mas também um espírito que se quebra, que se entrega, que se permite ser moldado, ser tocado por Deus e sua graça e misericórdia. Fica comigo aqui no consultório de hoje, porque a minha convidada vem de coração aberto para falar de si. Hoje não vem como a profissional em primeiro lugar, mas vem como mulher, esposa, como filha, como serva de Deus, para contar a sua experiência de sofrimento e aprendizados. Anelise Fonseca, bem-vinda. Anelise Fonseca do Prado, bem-vinda. Como vai você? Muito bem. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Você viu que nós estamos na mesma paleta, na mesma sintonia, Gostei lilás daí, disso. lilás daqui, dando um tchan nesse cenário de cor, e estamos na mesma sintonia, né, amiga? Sim. Adelise, o que houve que deu em você essa vontade, nasceu em você esse desejo de compartilhar do seu sofrimento que está para completar agora um tempo de 10 anos em que você tem vivido uma experiência, uma etapa nova na sua vida. O que aconteceu que te deu vontade de compartilhar? Darleide, eu venho pontualmente nesses 10 anos falando pinceladas a respeito do que vivi. Mas eu realmente acredito que as dores que sofremos, as lutas que passamos, pela graça de Deus, pode contribuir com os outros. Exato. Então, eu entendo que é um tempo de falar de forma mais clara, de forma mais ampla e através de um meio que chega a inúmeras pessoas. Então, uma oração que eu fiz muito ao longo desses 10 anos é: Senhor, use isso aqui para a honra e glória do Teu nome. E eu tinha certeza que, a despeito das dores físicas e emocionais, isso aqui seria matéria-prima nas mãos do Senhor para alguma coisa boa. Então, mesmo enquanto eu chorava literalmente, eu tinha a convicção: isso aqui está nas mãos de Deus, essa situação, a minha vida, e isso aqui precisa ser para glorificar o nome dEle. Você correu risco de morte, inclusive, quando você deu entrada no hospital com o seu pulmão perfurado. Exato. Conta essa história. A primeira vez que isso aconteceu, então, foi em maio de 2014. Eu senti uma dor estranha numa sexta-noite, enquanto eu estava dormindo, mas nem sabia o que era, nem desconfiava o que era. Fui dormir, tive um mal-estar que foi piorando sexta-noite, sábado cancelei ali algumas atividades que eu teria, acabei ficando em casa. Passei num pronto-socorro, em primeiro lugar, no sábado à noite, e eu sempre me lembro, quando eu volto para a sala do médico depois dos exames, ele diz assim: seu pulmão está limpo. E eu não tinha preocupação nenhuma em relação a isso. Lá, você está com uma sinusite, enfim, passou medicamentos, só que eu fui piorando. E na segunda-feira, quando eu levantei para me arrumar e ir trabalhar, eu me percebia muito fraca fisicamente falando, e eu não tinha forças para atividades simples. Então, naquele dia, inclusive, eu escolhi ir de táxi para o trabalho, não fui dirigindo, tudo muito estranho, mas fui. Estava medicada, porque em tese era sinusite, enfim. E nesse dia, fazia 4 dias que meu pulmão havia furado. É uma condição que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer instante. Claro que tem pessoas que se encaixam mais nesse grupo, digamos assim. E, por fim, quando eu chego no hospital,
Nesse quarto dia que eu fui para o hospital, porque literalmente Deus me mandou para ir para o hospital, isso foi uma experiência muito forte nesse processo, meu pulmão estava fechado, o pulmão direito do tamanho de uma laranja. E eu cheguei muito no limite de ter uma parada cardiorrespiratória, então, resumindo tudo, quando eu chego ali, eu descubro que eu cheguei morrendo no hospital. Meu Deus! E esse é um dano que se faz na vida de muita gente ao passar por um médico e não haver a constatação do que de fato está acontecendo, né? E você passou por um grave risco, chegar a um hospital praticamente morrendo. A partir dali, você já ficou internada. Sim. E o que veio a seguir? O que veio a seguir foi uma grande novela da Arleide, mas eu posso só contar como Deus me mandou para o hospital, porque isso é algo que me marcou muito. Na empresa onde eu trabalhava, eu tinha uma Bíblia que eu deixava em cima da minha mesa. E ao longo do dia, do meu dia de trabalho, eu tinha o hábito de ir lendo um verso ou outro. Então, eu vou ao toalete, eu leio um versinho, vou sair para o almoço, leio outro, enfim. E eu estava muito mal, teve uma hora que minha chefe passou pela minha mesa, ela foi visitar um cliente e falou, oi, você está bem? Eu falei, passei no médico no final de semana, no hospital, disse que é sinusite, enfim, estou medicada. Falou, bom, tá bom. Mas o mal-estar estava se agravando muito nesse momento, na manhã de segunda-feira, enfim. E aí eu fiz uma oração e fiz o que normalmente somos orientados a não fazer, e eu concordo, que é, Senhor, eu oro, eu abro a Bíblia e, por favor, fala comigo. E eu fiz isso. E saiu um texto que eu não me lembro muito exatamente da Arleide, mas era algo naquele sentido assim, vai ter com a formiga preguiçoso? É a coisa da minha cabeça, tá vendo? Eu estou medicada, vou ficar aqui trabalhando. Mas eu estava muito mal, realmente, e resolvi orar novamente. Não me lembro o texto que saiu. E aí eu virei para frente do meu computador, deixei a Bíblia e fiz a seguinte oração mental. Falei, Senhor, eu vou continuar trabalhando, eu não estou sendo irresponsável, eu estou tomando remédios, eu já passei no médico, no pronto-socorro, fiz exames e aqui continuarei. E a hora do antibiótico vai ser à noite. Se o Senhor deseja que eu vá para o médico, para o hospital, por algum motivo que eu desconheço, eu preciso que o Senhor fale comigo claramente, senão eu vou continuar aqui, trabalhando, vou embora para casa no final do dia e acabou. Nessa hora eu ouvi uma voz na minha mente dizendo assim, ora novamente, abre a Bíblia novamente. Muito claro. E eu fiquei assim, falei, bom, né? Acabei de orar pedindo para o Senhor, eu vou orar novamente. E eu pedi, Senhor, tá bom, então fala comigo. E eu vou te pedir um sinal específico. Se o Senhor deseja que eu vá para o hospital por algum motivo que eu desconheço, eu vou pedir para o Senhor que no verso que sair, assim, ao abrir a Bíblia, tenha algum verbo no sentido, assim, uma ação. Levantou, correu, andou, caminhou, qualquer coisa do tipo. E eu vou entender claramente, eu vou deixar minhas coisas e vou para o hospital. Quando eu abro a Bíblia da Arleide, meus olhos caem em cima do lado direito e eu pedi um verbo. E o verso que saiu dizia assim, e levantou-se e saiu correndo. Tinha 3 verbos. Meu Deus. Mas nem por isso eu fiquei com medo. Para mim era Deus sendo claro comigo a responder. Eu nunca mais achei esse verso na Bíblia. Eu nunca mais achei esse verso na Bíblia. Mas eu decorei o que estava escrito ali desse jeito. E eu levantei e fui para o hospital. Fizeram exames, o mal-estar ia piorando, eu fiquei internada, amigos foram chegando, família foi chegando. E, por fim, depois de ficar ali deitada, me deixavam em jejum, não me davam muitas informações. Fui fazendo alguns exames, vieram me buscar. E eu lembro que eu me senti numa cena de filme, quando me levam de cadeira de roda para uma sala, porque não queriam deixar eu andar, eu não sabia o que era. E quando puxam a cortina, tinha um monte de gente de branco me olhando assim. E aí a médica me explicou o que eu tinha. Eu nem ouvia mais direito, porque eu realmente fui ficando nervosa, eu fui ficando com medo. Ela falou, você precisa entrar numa cirurgia de emergência, seu pulmão foi embora. E aí chamaram o médico, chamaram o cirurgião, me deitaram numa cama. Ela falou, você, por favor, a partir de agora não fale nada, você não pode se mexer. Qualquer coisa é de um risco muito grande para você. Quando ela terminou de falar isso, todas essas pessoas que estavam em pé, como formiguinhas, começaram a trabalhar em mim. Tira minha roupa, coloca a camisola, me deita na maca, coloca os eletrodos para acompanhar o coração e já me coloca no oxigênio e fura aqui, põe soro, não sei o quê. Falei, gente, o que está acontecendo? E quando finalmente chega o cirurgião, era um cirurgião sem muito tato, e ele me explica cada passo até o passo final que poderia dar errado. Bom, se tudo isso aqui der errado, no final você morre. Com essa naturalidade. Essa delicadeza toda. Isso, exatamente.
E eu deitada, olhando para ele, eu, meu pai, o que está acontecendo aqui? E eu realmente senti um medo que poucas vezes eu senti na vida, Darleide. Foi realmente um momento muito desafiador aquele ali. Meu Deus. O que foi o episódio de quando você estava na maca ali no pronto-socorro? Você teve também uma experiência com o Espírito Santo? Tem um momento Muito assim, forte. né? Vale dizer, porque isso é fundamental, que a Annelise e sua família é uma família de muita oração. É assim, um pilar da vida da Annelise, da Ive, da Raquel, das suas tias, enfim, de serem mulheres, principalmente as mulheres, eu conheço as mulheres da família em primeiro lugar, são mulheres de muita oração. Não deixe passar sem perceber, de fato, quando a Annelise disse que ela tinha sempre uma Bíblia, sempre abria a Bíblia ao longo do dia, sempre, portanto, ela tinha interesse em falar com Deus e ouvir a Deus, e Ele fala em sua palavra. Ele responde na sua palavra, ele comunica na sua palavra as escrituras sagradas. Ela já tinha uma vida de intimidade com Deus. Portanto, estas experiências já contadas, outras que vêm a seguir, não tiraram dela o sofrimento que foi viver tudo aquilo ao longo desse tempo. Não tirou dela a dor física, a dor emocional, sobre a qual ela vai falar em algum momento, mas ter a certeza de que ao passar pelo vale da sombra e da morte, você tem a companhia daquele que é o Senhor da vida, faz toda a diferença. Ainda que em face da morte, do medo que isso causa, você sentir por ser, na sua humanidade, frágil, ter a convicção do Deus forte que caminha com você faz toda a diferença. Aproveito isso para dizer a você sobre intimidade com Deus, como tem sido o teu caminhar com Deus. Você quer no seu dia a dia ouvir a Deus falar? Abra a Bíblia. Você quer no dia a dia falar com Deus? Fale ao longo do dia. Experimente ter intimidade com Deus, para que você viva experiências com Deus e passando por dificuldades como passamos, nós tenhamos essa experiência e também esse prazer de contar. Passei pelo que passei, passo pelo que passo, mas eu não passo só, eu tenho a Deus comigo. Não é isso que a gente lê na palavra tantas vezes? Então tem mais de aprendermos disso em termos de intimidade. E muitas vezes com a Anne, ela já veio em outros programas, num dia destes inclusive, que eu olho, estou sentada te entrevistando, e aí eu olho para você e vejo, enquanto você se acomoda, marcas nos seus joelhos, marcas de oração. Sabe aquela marca que fica de tantas vezes você se ajoelhar e falar com Deus? E eu lembro que escondidinho, assim, ela nem viu. Eu fiz uma foto e depois mandei para ela. Fiz uma foto e disse uma mulher de oração. Obrigada por ser esse testemunho, às vezes quando você nem percebe. Amém. Foi lindo. Como foi essa outra experiência na maca enquanto você estava sendo levada? Darleide, eu fiquei ali um bom tempo num quarto do pronto-socorro, né, aguardando. Já havia se formado toda uma corrente de oração em meu favor. E eu estava realmente com medo. Eu acho lindo e eu acho maravilhoso essas experiências que as pessoas contam. Eu não senti medo, eu estava em paz. Deus seja louvado. Mas somos todos diferentes. Eu sou do grupo que senti muito medo. E eu orava em pensamento e eu pedia assim para Deus: Senhor, por favor, eu quero a paz que excede todo entendimento. É promessa tua, está na tua palavra. Senhor, por favor, me dê paz. Senhor, me dê paz. E nada, Darleide. Parecia que quanto mais eu pedia paz, com mais medo eu ficava. E nessa hora o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta, era nítido, só podia ser o Espírito Santo, claro. Mais ninguém. Por que você não faz o que você ensina os seus clientes a fazerem e começa a agradecer? Nessa época, Darleide, eu trabalhava numa empresa, mas eu já havia feito cursos nessa área do desenvolvimento humano e estava, digamos assim, com as duas atividades profissionais. E existia o exercício da gratidão, que eu sei que minha mãe já compartilhou aqui algumas vezes, enfim, que eu já havia aprendido. Eu lembro que eu pensei assim, eu não sou boba, eu cheguei aqui morrendo, eu não vou discutir com Deus, eu vou só começar a agradecer.
E comecei a agradecer em pensamento, e fiquei um bom tempo ali agradecendo. Eu só lembro que as primeiras coisas que eu agradeci foram assim, eu agradeço pela empresa na qual eu trabalho, porque por conta disso eu tenho um excelente plano de saúde. Eu agradeço que eu estou nesse momento num dos melhores hospitais do Brasil. Eu agradeço porque eu soube que eu estou sendo atendida por uma das 5 melhores equipes do Brasil nessa área, e fui agradecendo. Eu não sei dizer quanto tempo passou, não estava olhando o relógio, mas em pouquíssimo tempo, Darleide, eu fiquei em paz. E aí eu quero ler um texto da Bíblia, se você me permite. Foi por isso que eu trouxe a Bíblia aqui. Porque um tempo depois, já fora do hospital, e não é que eu nunca li esse texto antes, mas sabe aquela coisa de agora faz sentido, e eu compreendi? Eu agradeci, e depois que eu comecei a agradecer, realmente, essa paz que excede todo o entendimento, ela invadiu o meu coração. E um tempo depois, lendo Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, vejam o que está escrito na palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz não vem só quando você ora, mas a paz vem quando você agradece e o Espírito Santo te conduziu a essa prática. Isso aqui está escrito na palavra do Senhor. Então, como eu digo para as pessoas muitas vezes, a gente precisa aprender a levar a Bíblia a sério. Então, é assim, é uma sequência, não adianta eu tirar um verso, tirar um texto. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, texto fora de contexto é pretexto. Para milhões de equívocos. Exatamente. Então, é assim, Deus me prometeu a paz, mas também está escrito na palavra dele, Annelise, aprende a agradecer, muda o foco. E é impressionante, porque se você me perguntasse naquele momento, Anne, você queria a cura? Queria. Queria viver? Queria. Mas de tudo que eu mais queria naquele momento era a paz. E depois que eu tive esse momento que eu fiquei em paz, eu consegui fazer uma das orações mais racionais que eu já fiz em toda a minha vida. E eu confesso, como humana que sou, se você me perguntar, Anne, tem coragem de fazer essa oração de novo? Eu não sei dizer. Eu sou honesta. Naquele momento, Darleide, depois que eu fiquei tranquila, eu estava o tempo todo orando, conversando com Deus, e eu virei para Deus e eu falei assim, tudo em pensamento. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor chegou aqui antes que eu chegasse nesse hospital, enquanto o Senhor me acompanhava até aqui. Eu sei que tudo isso que eu estou passando não pegou o Senhor de surpresa. O Senhor não chegou na sala do trono hoje cedo para trabalhar e... Olha, a Annelise vai ter um episódio de saúde crítico. Eu falei, eu sei disso. E eu sei que o Senhor está comigo porque essa é a tua promessa para mim. E aí eu faço questão de ler um outro trecho da Bíblia. Esse está em Mateus 28, 20, que eu me lembrei na hora, com certeza foi o Espírito Santo, e que diz assim, ensinando-os... vou ler só o final, né? Senão ficaria aqui um texto mais longo. O final do verso 20, Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu falei, Senhor, é promessa tua que o Senhor está comigo o tempo todo. Então eu sei que o Senhor está aqui. Eu não estou sentindo nada de diferente, eu não estou sentindo uma presença, e eu até te agradeço, porque eu já estou sentindo tanta coisa. Se eu sentisse alguma coisa a mais, eu acho que ia ficar mais com medo. Deus sabe como tratar com cada um, Darleide. Eu conheço pessoas que tiveram histórias que sentiram, e uma mão, ótimo, eu acho tudo lindo, mas Deus sabe como tratar com cada um. E naquele momento, para mim, não podia sentir algo mais, eu acho. E eu virei para Deus naquele momento e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu estou entrando numa cirurgia daqui a pouco. Eu quero viver. E eu te peço nesse momento que se eu esqueci de confessar algum pecado, que teu Espírito Santo me ajude a lembrar. Eu quero estar no céu mais do que tudo. Então, se eu não voltar, eu peço que o Senhor cuide de todo mundo que fica. Porque eu não quero saber de ninguém revoltado quando o Senhor voltar e eu entrando no céu, e eu viro para o Senhor e pergunto, cadê fulano? Annelise se revoltou depois que você faleceu. Nossa, não quis saber de mim, não falou mais comigo. Senhor, por favor, o Senhor dê um jeito de consolar todo mundo que fica, para a gente estar todo mundo no céu. Falei, eu quero voltar com vida dessa cirurgia, que tem riscos, mas mais do que isso, eu quero estar no céu. Amém. E naquele momento, Darleide, eu continuei em paz e fui para a cirurgia, confiando em Deus, que Ele faria o que eu quisesse ou não, mas que seria o melhor para mim sempre. Uau! É de a gente considerar essa bondade e misericórdia de Deus de maneira muito particular.
Deus não é um Deus que trata no atacado. Ele é um Deus que trata pessoalmente, individualmente. Especialmente quando se cumpre a palavra que diz: aqueles que me buscarem, eu me deixarei ser encontrado. Aquele que me buscar, eu me mostrarei. Essa é uma experiência que eu faço questão de que você considere durante esse nosso encontro, posteriormente, que você volte aqui para assistir outra vez, para internalizar essa verdade. Nós precisamos considerar, acima de tudo, termos uma vida em Deus, de tal maneira que, se essa vida aqui cessar, nós estejamos certos de que Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Que o que mais importa é que nós estejamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Que Deus é sobremaneira o primeiro e o último em nossa vida, aconteça o que acontecer. Amém. Nelise, e aí você passa pela cirurgia, sendo algo ainda surpreendente, porque não havia nenhum histórico anterior. Sim. Deus continua te acompanhando em todo o processo. E o que vem a seguir? A primeira cirurgia não deu certo, eu fiquei internada 10 dias, precisei fazer uma segunda cirurgia. É uma história muito longa, são 10 anos, muitos detalhes aqui que não dá para contar e também não é o foco. Mas quando eu fui para a segunda cirurgia, eu fui com bastante medo, eu não queria operar de jeito nenhum. Foi uma novela também. E eu lembro que eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, porque eu comecei a ir piorando com o passar dos dias no hospital. Então, o médico tinha me dado um prazo e eu me apeguei ao prazo. Falei: eu só faço essa cirurgia nesse prazo aqui. E o médico me disse: Annelise, o ideal é que façamos essa cirurgia antes. E minha mãe querendo me convencer, minha irmã querendo me convencer, e ninguém me convencia. E eu pedindo a Deus um sinal, e o Senhor não me dava um sinal. Falei: mas gente, Deus me mandou para o hospital, por que Deus faz o que quer, como quer, quando quer. Ele não é obrigado a nada, e muito menos a falar conosco da mesma forma, 2, 3, 10 vezes. Até porque essas experiências servem, se nós permitirmos da Leide, para fortalecer a nossa fé. Exato. Para resumir, mas essa parte é muito importante, eu me decidi pela cirurgia e eu me decidi chorando. Eu estava com muito medo, porque seria uma cirurgia maior, mais significativa, digamos assim, enfim. E minutos depois que o médico sai do meu quarto e agendamos a cirurgia, eu recebo uma ligação de uma das minhas tias, Rosana, que hoje mora nos Estados Unidos, na época ela estava em Curitiba. E a minha mãe atendeu, ela falou: posso falar com a Anne sozinha? Tem mais alguém no quarto? Falou: não. Minha mãe saiu do quarto e eu fiquei com ela. E aí eu chorava, eu falei: tia, marquei a cirurgia, vai ser amanhã. Não era o que eu queria, queria esperar mais tempo, enfim. Ela falou: minha sobrinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já sabia que você faria essa cirurgia amanhã. Deus já havia me avisado. Hoje, várias vezes ao longo do dia, ele me pedia: Rosana, ajoelha e ora. A Anne vai operar amanhã, ela não quer. Só que você não pode dizer isso para ela. Ela vai marcar a cirurgia e depois que ela marcar a cirurgia, você liga para ela. E enquanto eu pedia um sinal para Deus para agendar essa segunda cirurgia, eu falava assim para ele, Darleide: Senhor, o Senhor já me mandou antes vir para o hospital. O Senhor podia dizer: Annelise, vai, avança, caminha. E quando ela me ligou nessa ligação, ela disse assim: Deus me enviou uma mensagem específica que Ele pediu para ler para você. Eu tenho esse texto guardado comigo, embora seja algo sucinto, não daria para ler aqui, mas no texto dizia assim: levante-se e caminhe. Então, na verdade, eu recebi a confirmação do Senhor após a minha decisão. Muitas vezes as pessoas dizem, e tem um ditado, uma frase que circula na internet, do qual eu discordo, Darleide, que as pessoas dizem assim: coloca o pé que Deus coloca o chão. Não é assim que funciona, não. Deus faz o que Ele quer, da forma como Ele quer. A fé significa, sim, colocarmos o pé e confiarmos que Deus, de alguma forma, nos guiará. Pode ser o chão, pode ser as águas, pode ser as nuvens, pode ser o que for. Mas avançar por Ele, mesmo sem ouvir a voz dEle. Então, naquele momento, eu também fiquei feliz de ter mais essa confirmação após a minha decisão
E acabei saindo ali depois de mais alguns dias, graças a Deus com vida, do hospital. Mas o pós-cirúrgico foi outra novela. Ninguém me disse como era o pós-cirúrgico. Foi um período de muito sofrimento. Eu fiquei com uma dor crônica por 14 meses seguidos, 24 horas por dia. Foram meses para eu voltar a dirigir. Foram 8 meses para eu conseguir lavar o cabelo em casa, porque eu não conseguia levantar meus braços mais alto do que isso aqui. Então, foi um processo de adaptação. O remédio para a dor não dava efeito, mas aqui tem algo que eu quero destacar, se você me permite. Como eu disse logo no início, quando eu entrei, uma grande corrente de oração se formou por mim, e eu sou muito grata a Deus e a cada pessoa que orou por mim até hoje. Mas naquele momento também do pós-cirúrgico, quando eu estava em casa e fui voltando às minhas atividades, muitas pessoas continuaram orando por mim e eu tive alguns grupos que eram meus pontos de apoio, digamos assim. E um deles tinha gente de diferentes lugares do mundo, não só do Brasil. Então me animavam, brincavam comigo, enfim, buscavam estar ali. E uma das minhas amigas, a Priscila, que mora até hoje do outro lado do mundo, pela questão do fuso horário, quando estamos dormindo, ela está acordada. No geral, as noites foram todas difíceis, Darleide, mas existiam algumas que eram mais pesadas. Eu não tinha posição para dormir, o sono não vinha, a dor era intensa, eu chorava por não conseguir dormir, eu chorava pela dor. E muitas vezes eu entrava e eu escrevia: Pri, pode orar por mim agora? Eu não consigo dormir. Nós precisamos ter pessoas com quem podemos contar durante o vale. Mas uma lição que eu tiro, Darleide, é que nós também precisamos ser pessoas de oração. Isso. Que apoiam, que se fazem presente na vida dos outros. Muitas pessoas querem simplesmente, e não há nada de errado com pedir oração, mas sair por assim, aí por assim. Você ora por mim? Você ora por mim? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você foi o braço de Deus estendido por alguém? E isso é muito importante. Então, o que eu tive de pessoas orando por mim naquele momento foi algo inacreditável e que, com certeza, foi a força do céu em meu favor também naquele momento. Certamente. Nós estamos falando de fé em meio ao sofrimento, de confiança em meio a incertezas, fé em meio a uma tempestade que provoca muito medo, a possibilidade da morte, a presença forte, constante, crônica de muitas dores. Manter essa fé. Chega uma hora que cansa e você precisa do suporte de alguém. Tem sido você alguém que busca para si, mas busca para o outro. Tem sido você alguém que tem se colocado como suporte espiritual na vida de outros também, como intercessor, como intercessora. Talvez você precise considerar no programa de hoje também o peso da palavra de Deus, como já dissemos, o significado de ter intimidade com Deus. E isso não se alcança se não for praticando também a oração. Eu quero indicar para você a revista Esperança, Eu Creio. E aqui nós também tratamos disto, crer, sob os mais diferentes aspectos, das mais diferentes maneiras em que nós somos conduzidos a crer em Deus. E a sua palavra é a revelação. Aqui nós temos conhecimento, por exemplo, como pesquisar na Bíblia sobre vida após a morte, sobre o enfrentamento das dificuldades quando consideramos que nós somos salvos pela fé, única e exclusivamente pela fé. O plano da salvação, o plano da redenção, como um guia de estudos. Você vai tomar esse material em mãos, a sua Bíblia do lado, e você vai seguindo um roteiro, pesquisando texto a texto, para você, junto à palavra de Deus e em oração, concluir a verdade bíblica que é transformadora para a sua vida. Se você tem ouvido aqui a Anne, se você está emocionada com ela, se você está impactado com ela, garanto para você, o que ela diz, a experiência vivida, é porque ela, sobretudo, crê na palavra de Deus e no Deus da palavra. Nós vamos para o intervalo enquanto você liga para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e diga assim: eu creio, eu quero receber a revista Esperança, eu creio. E nós vamos enviar para você, tá bom? Que Deus te abençoe. O nosso intervalo é rápido e a gente já volta, tem mais para você. Até já.
Esse é o seu consultório de família, portas abertas para você entrar e ficar aqui com a gente nesse momento que eu considero muito especial. Todas as vezes que alguém abre o coração, conta de si, das suas lutas, das suas dificuldades, que mostra quão adversa é a vida e quão também bonito é que nós tenhamos coragem, resiliência, sem contudo esconder nossa fragilidade, nossos momentos de dizer cansei, preciso de alguém que me sustente, que me dê suporte. Hoje nós estamos ouvindo a Anelise Fonseca e a gente volta, além de Anelise com a gente aqui, Anelise Fonseca do Prado, tem o Juliano do Prado, seu marido, que fez parte dessa jornada toda junto com a Anelise. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Darleide. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando. Já viu que tua esposa já se emocionou só de contar parte desse sofrimento, mas e você deve pensar aí de casa, ok, Deus curou, 2 cirurgias, orações, experiências, ela foi sustentada por Deus o tempo todo, experimentou paz que excede todo o entendimento, pronto, virou a página. Mas aí vem um tal de 2017, vem uma outra fase nesse processo que agora é que são elas, gente, agora é que são elas. Anelise, conta pra gente, e aí o Juliano vem aqui para você também contar de como foi com você durante esse processo, ter vivido com sua esposa esses momentos difíceis. Conta um pouquinho do seu olhar, da sua presença. Darleide, tem muitos detalhes nessa história que nem teria como no tempo aqui colocar, mas você estar ali do lado dela, humanamente fazendo tudo o que é possível, né, com as informações que nós tínhamos, e você vê ela ali muitas vezes chorando, sem posição, sem conseguir dormir, você se sente ali impotente de fazer qualquer coisa, além de orar, claro, o tempo todo, e você está ali, a tua presença, estar disponível. Era o que tinha. É estar disponível, sempre orando, cuidando, e realmente as idas aos médicos, muitas vezes a gente chegava no pronto-socorro, inúmeras vezes, nós sabíamos mais do quadro dela do que os médicos de plantão, e às vezes a gente tinha que acalmar, porque senão a pessoa já queria colocar, não, vamos internar, vamos fazer cirurgia. Então, realmente foi um processo bem desafiador, né? E algo que acho que ela vai comentar sobre a dificuldade que muitas vezes você está do lado da pessoa, você quer perguntar como você está, mas a simples pergunta de como você está é cansativo para quem já está exausto de contar e falar das situações. Então, né? às vezes, você precisava ficar só do lado em silêncio. Sim. Muitas vezes eu lembro, em um determinado momento, ela comentando, eu falei, amor, como você está de manhã? E aí ela virou e falou assim, ó, firme nas promessas. Aí eu já entendi, porque em muitos momentos é você se apegar exclusivamente de forma racional ao que o Senhor falou. Ele falou, ponto. Porque se a gente deixar pelo nosso lado emocional, a gente vai tender a um posicionamento onde a gente vai ficar vulnerável. Sim, porque E já a gente está, perde de e fato. atrapalha a fé. Né? Como que você diz isso, Anne? Estou apegada às promessas e isso ser racional e não emocional quando você estava extremamente fragilizada, física, mental, emocionalmente, mas o espiritual te fortalecia. Como que você lida com isso racionalmente? Darleide, só para ficar claro para quem nos acompanha, depois do que contamos no primeiro bloco, houve vários outros episódios. Eu fiquei com uma dor residual bastante incômoda, que os médicos diziam, você tem que conviver com isso, não tem o que fazer, enfim. Mas, literalmente, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesses 10 anos, que é me apegar racionalmente ao que está escrito na Palavra de Deus. Então, semelhante àquela oração que eu fiz antes de entrar na cirurgia, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo até a consumação dos séculos. Eu posso não estar sentindo, eu posso não estar vendo, eu não estou vendo a luz de um anjo aqui, mas o Senhor está, porque o Senhor prometeu. Então, promessas e textos da Bíblia, eu me apegava a eles assim, bom, o Senhor disse, é isso aqui. Então, mesmo essa questão que durou tantos anos, eu pensava assim, uma hora vai passar. E se não passar aqui, vai passar na eternidade. E eu preciso que o Senhor me dê forças para passar por isso aqui. Porque o desgaste físico era muito grande, o desgaste emocional foi se tornando cada vez maior, porque a dor física é algo surreal, principalmente quando ela persevera, ela persiste, ela insiste. Quando nós vamos conversar com pessoas da área da saúde mental,
há muitas pessoas que desenvolvem questões, desafios emocionais por conta disso. E que foi o que aconteceu comigo. Você chegou a ter ansiedade, depressão? Eu tive transtorno de ansiedade, eu tive crise de ansiedade, eu tive depressão, em decorrência de tudo isso. A dor crônica produz isso, né? Exatamente. Pessoas que sofrem, por exemplo, de fibromialgia, tem uma dor constante, crônica, isso desencadeia uma ansiedade. Obviamente, você tem medo da dor. E a dor, ela permanece, você tem medo e esse medo se torna também crônico. Vem daí a ansiedade, crise de ansiedade, até transtorno de pânico, Sim. depressão. Claro que sua mente fica deprimida, não por ausência de fé, mas porque o teu corpo está deprimido, está doído, como a Bíblia se utiliza de expressões que nos fazem saber isso, quão profundo é. Os ossos secam, né? Sim. Você, suas lágrimas, seu choro, sua dor é muito intensa. E isso foi mais um agravante para a sua condição geral. Foi mais um peso, exatamente. Porque eu falei, poxa, já, entre aspas, não basta essa parte física e ainda tem isso aqui. Porque até no meio disso tudo, como já colocou o Juliano, nesses 3 últimos anos, quando o problema voltou e voltou de forma mais intensa, Darleide, nós passamos por dezenas de médicos, sem exagero. Nós fomos muitas vezes ao pronto-socorro, nós fomos muitas vezes fazer exames. E era muito comum os médicos dizerem, eu nunca vi um caso como o seu. Eu sei, sim, o que você está passando, no sentido assim, a situação é esse, o nome técnico é esse, mas a gente nunca viu um caso como o seu. Teve um médico que eu brinco, inclusive, muito experiente, a Darleide sabe que quando nós nos casamos, fomos morar em Vila Velha, no Espírito Santo. Um médico que é professor na universidade, ajudou a fundar uma das universidades do estado, tremendamente recomendado, cirurgião que já não estava mais operando, só dentro da esfera da universidade, enfim. Acho que na 3ª ou 4ª consulta com ele, eu me sentei e ele disse assim, Annelise, eu estou te dando alta, porque eu não sei o que fazer com você. Meu Deus. Eu brinco que esse médico me demitiu. Ele falou, eu nunca vi um caso... E eu estou falando de um médico experiente de mais de 50 anos de carreira, Darleide, que já viu muita coisa. Ele falou, eu conversei com médicos, eu conversei com profissionais, eu não faço ideia do que está acontecendo com você. E você faz ideia hoje, depois de tudo isso, o que foi? Por que os médicos ficavam tão surpresos? O que você sabe sobre o seu quadro? Darleide... É muita informação, mas assim, nós fomos ao longo dessa década eliminando coisas através dos exames. Então, quando fazia um determinado exame, ufa, graças a Deus não é isso, porque se fosse seria muito grave. Mas tá, a gente continua sem respostas. Na verdade, nós chegamos a um diagnóstico, a um consenso também por eliminação. Okay. Já há vários anos eu recebi o diagnóstico de uma doença chamada endometriose. Eu sei que muitas pessoas já ouviram falar, enfim, que dá no útero. Isso aí também é outra coisa, tá, gente? Outro papo, é outro agir de Deus. Mas, só para ficar claro, o endométrio é o tecido que reveste o útero por dentro. Isso. E aí pode haver uma inflamação e pode gerar essa doença. Focos do endométrio podem crescer fora do útero, em outros órgãos, inclusive. Até no cérebro pode dar isso. Por exclusão, o que... concluiu-se é que tinha focos de endométrio no meu pulmão. Uau! Só que também, já vou passar para você, só que também é assim, por todas as coisas que a gente não tem como saber, que a medicina não tem como verificar, não dá para saber se, por exemplo, se quando eu nasci, e isso pode acontecer com qualquer mulher, já tinha um foco lá de endométrio, que em algum momento rasgou, furou o meu pulmão, ou pelo circular das células do nosso corpo, levou um foco para lá, não dá para saber o que aconteceu. Entendi. Então, por exclusão, conclui-se que a endometriose afetou o meu pulmão. Entendi. Juliano. Para tentar criar uma imagem, né, a gente tem que imaginar que o nosso pulmão é como se fosse uma bexiga dentro de uma caixa. E essa bexiga, da primeira ocorrência, ela furou, murchou. Foi feita uma cirurgia para tentar colar, né? E depois, quando ocorreu novamente esses acontecimentos, verificou-se se será que a primeira cirurgia foi realmente efetiva ou não, precisa fazer, tinha muitas coisas envolvidas. E era curioso que muitos médicos que a gente passava, esses super experientes, falaram, eu vou te encaminhar para tal. E a gente já tinha passado nesses outros médicos e a sugestão de tratamentos eram completamente divergentes. Uns falavam, vamos operar, outros diziam assim, não deve operar. Então, a gente ficava cada vez mais perdido nisso, né?
foi num desses vários médicos que surgiu essa, se chama pneumotórax catamenial, né? Que é como se fossem essas células que estivessem espalhadas naquela região e todo mês, por exemplo, no ciclo menstrual, é como se gerasse um pequeno sangramento e aquela debilidade naquela região. Então, das últimas ocorrências, ficou provavelmente, né, que eles colocam, o mesmo furinho aconteceu repetidamente, por mais de 10, 12, 13 vezes, se não me engano, né? Foram acontecendo esses episódios. Furando o seu pulmão ainda, machucando o seu pulmão ainda repetidas vezes. Vamos dar uma atençãozinha assim, como foi que você atravessou pela ansiedade, a depressão? Porque essa debilidade também é importante para muitas pessoas ali do outro lado que considera como enfrentar. Então, eu penso que você, como enfrentou não somente a dor física, né, o quanto aquilo foi crônico, persistente, duradouro. Gente, nós estamos falando de anos. Estamos completando agora 10 anos e aí isso significa muito sofrimento. Como você ficou no seu estado de depressão e como você lidou com isto também? Darleide, eu nunca imaginei na vida que eu pudesse ter depressão. Eu fui buscar a ajuda de um psiquiatra extremamente experiente, competente, que conhece minha família já há muitos anos, é um médico cristão. E ele falou, Anny, você realmente não teria indícios, enfim, que tem pessoas que têm mais tendência a nada disso. Mas ocorrências da vida que podem acontecer. Eu fiz o que eu sempre digo para as pessoas fazerem, seja aqui no seu programa, seja em lives, em aulas e palestras, eu busquei ajuda. Eu continuei buscando a ajuda do Senhor, contei com o apoio da minha família, graças a Deus que eu tive, e fui buscar a ajuda de profissionais. Chegou um momento que eu estava sendo atendida por cerca de 7, 8 profissionais diferentes. Então, eu preciso passar com ginecologista, eu preciso passar com cardiologista, eu preciso passar com psiquiatra, eu preciso passar com psicólogo. Eu realmente me muni do que estava ao meu alcance. Porque, assim, sozinha era impossível. E, assim, eu jamais desejo isso para qualquer pessoa, mas eu sei que, estatisticamente falando, há pessoas que nos assistem que podem estar passando por ansiedade, por depressão. A depressão é um buraco escuro, é só assim que eu consigo definir. É um buraco escuro, é um buraco solitário, não importa quantas pessoas tenham ao seu redor. É um negócio horrível. Então, eu compartilhei no primeiro momento com, assim, Juliano, meu esposo, minha família de origem, minhas tias ali, enfim, minha irmã pediu oração e ali eu fiquei. Porque naquele momento eu também não tinha emocional para ficar compartilhando mais essa informação e pedindo oração. Não. Então, eu fiz o que eu tive forças para fazer naquele momento. Essas pessoas sabem, eu não quero sair contando, porque a questão que eu tive no pulmão foi tão complexa, Darleide, que assim, cada coisa que eu contava gerava mais perguntas. Nossa, mas você não fez tal coisa? Então, já fiz e tal coisa. Mas não fez... Sim, já fiz também. Desgastava mais ainda. Chegou um momento que você também decidiu calar. Apenas crer, calar, confiar e esperar. Bom, como é que você está hoje? Como é que você tem vivido os seus últimos dias? Já que nós passamos aí correndo, porque não dá tempo, por muitos episódios desses 10 anos. Como você está hoje? Qual o seu quadro hoje? Como você tem vivido os dias atuais? Darleide, como sempre, sustentada pela graça do Senhor. A medicina não é uma ciência exata. Os últimos médicos que me acompanharam, graças a Deus, eu não preciso passar com eles constantemente, mas se acontecer alguma coisa na porta deles que eu bato, né, o meu cirurgião torácico, o meu pneumologista, na visão do pneumologista que me atende, ele disse assim, você não vai ter mais nada. Eu me lembro bem da última ou penúltima consulta que eu passei com ele, fiz alguns exames que ele pediu, ele olhou meus exames assim, acessou alguns outros na tela, ele me olhou e falou assim, seu pulmão está limpo. Não tem nada aqui. Foram aparecendo cistos no meu pulmão, não tinha cisto nenhum. Tinha aparecido uma fibrose já há anos que estava no meu pulmão, não tinha nada. E eu perguntando, doutor, não tem nada? Ele, nada. A única coisa no seu pulmão é a cicatriz. Ele falou assim, palavras dele, Juliano está de prova, eu aposto meu CRM que você não terá episódio nenhum. Teu pulmão está completamente colado, não tem nada aqui em lugar nenhum. Embora ele me dissesse isso, Darleide, tudo bem, ele é médico, ele não é Deus. Então, a minha segurança está no Senhor, até porque é algo comum entre os médicos que atendem pessoas com essa situação, a fala deles é assim, para quem passou pelo que você passou,
o maior desafio é o emocional. É não viver com medo de. E isso, num primeiro momento, foi realmente assim, um tormento. Tá, mas e se eu for e tiver tal coisa? E se eu for e acontecer? E se eu... E os Pegar episódios... avião, voo, né? Pegar avião, como é que Exatamente. fazia? Num primeiro momento, eu fiquei realmente proibida de voar. Então, a primeira vez que eu voei foi uma vitória para mim. Então, eu aprendi, e isso é um exercício constante, Darleide, né? Acho que até Jesus voltar, a viver dependendo do Senhor. Então, é assim, minha vida está nas mãos dele, minha saúde está nas mãos dele. Anne, você sente alguma dor hoje? Sinto, de vez em quando, situações pontuais, graças a Deus. Exemplo, o tempo vai mudar, eu sinto uma fisgadinha aqui dentro. Falei, deixa eu olhar quantos graus está fazendo, o que a previsão do tempo está dizendo. Dá uma fisgadinha, amor, eu acho que vai chover. E realmente, assim, algo que ficou. Mas nem de longe a dor de antes, graças a Deus. Mas se estiver muito frio, é uma dor que incomoda. É uma dor que eu gosto de ter? Não, nenhum de nós gosta de sentir dor. Mas se essa dor ela é mais intensa porque esfriou alguma coisa, eu busco me lembrar que, não apenas do que o médico falou, enfim, mas assim, eu estou nas mãos do Senhor. Porque mesmo desse médico e de outros, que eu ouvi coisas positivas, também existem previsões negativas. Sim. Mas, Darleide, se eu me apegar às previsões negativas, eu não vivo. Exato. E uma das coisas que esse processo todo me ajudou é ser mais humana. Eu ia dizer empática, mas a palavra é humana. É ser mais humana com os clientes que eu atendo. Eu atendo pessoas que estão fazendo tratamento com psiquiatra, que estão saindo de uma depressão, que estão em um transtorno de ansiedade, enfim. E para esses, Darleide, eles foram os primeiros a ouvir de mim. Eu já tive depressão, eu sei como é. Então, vamos experimentar esse outro exercício aqui, pela minha experiência. Falei, vamos experimentar essa outra coisa aqui. Falou, Anne, você teve depressão? Isso eu escutei várias vezes de vários clientes. Eu jamais imaginaria isso. Eu falei, pois é, eu também não. Eu falei, eu sei que dói, mas a gente precisa pedir ajuda. Nós precisamos contar com quem está ao nosso alcance, por mais difícil que seja falar. Darleide, não é fácil, num momento como esse, falar sobre isso. Não. Seja da ansiedade, olha, eu quero sentar aqui, eu quero desabafar com você. Não, não é assim que funciona. Eu sei que existem campanhas, elas são importantes de dizermos, busque ajuda, desabafe, mas só quem passou por esse túnel escuro sabe que não é fácil. Então, existia vezes que eu ligava para minha mãe e para o meu pai e eu falava assim, você pode só orar comigo agora? Eu só preciso de alguém que ore comigo agora. É só isso. Porque realmente, você sente uma sombra na tua cabeça. Não tem como explicar de outra forma. Então, é assim, isso é um capítulo passado? Anne, e se isso acontecer de novo? Eu não sei. Eu continuo crendo. Uma frase que minha família diz muito, Darleide. Deus não faz milagre pela metade. De jeito nenhum. Exato. Deus ressuscitou a Lázaro. E Lázaro descansa no Senhor. Ele passou pela morte novamente. A mulher hemorrágica foi curada. E ela descansa no Senhor. Todo milagre que Deus faz tem propósito. E se Deus o livre e guarde, eu não desejo. Mas se eu passar por esse caminho novamente, é nesse Deus que eu continuo me apegando. Porque é Ele quem cuida da nossa vida. Precisa ser dessa forma. Então vamos resumir, se posso dizer assim, vamos trazer para essa parte final do nosso encontro de hoje, dos teus aprendizados, o que você pode enumerar, como você bem disse agora, eu me tornei mais humana, isso me faz olhar para a dor do outro com um novo jeito de olhar, você saiu da tua formação enquanto profissional do comportamento humano, mas tem mais aprendizados que a gente extrai de uma história vivida assim tão intensamente, enquanto você vai se elaborando aí, Juliano, e você enquanto marido, enquanto homem que está unido a Anne por Deus, em Deus, e todo dia, ao longo de tudo o que aconteceu, você enquanto homem, qual foi o teu aprendizado de acompanhar uma mulher que em tantos momentos se mostrava frágil, porque tinha que ser, em tantos momentos certamente te surpreendia com uma fortaleza que só em Deus pode se explicar? Sim, são duas coisas que parecem antagônicas, mas na relação com Deus ela é fundamental. Primeiro, em determinadas situações, você se sentir completamente incapaz e isso te leva para a dependência. Quando você aprende a depender de Deus nas circunstâncias, nas situações, naquilo que você está passando. Espiritualmente te fortaleceu? Sim, com certeza. Porque você busca a Deus quando você
já tentou os outros caminhos. Claro, buscava, sempre orava para Deus. Mas naquele instante onde eu não tenho o que fazer, eu não consigo fazer um carinho para amenizar a dor dela, eu não consigo colocar ela no peito para dormir, para ver se ela consegue relaxar e dormir. Então, nesse momento, Senhor, eis-me aqui, não tem o que eu possa fazer. É o Senhor. Então, isso te leva necessariamente a um exercício de fé, de fortalecimento diante dessa situação. E do ponto de vista humano, muitas vezes, é a compreensão. Precisa ser feito. Por mais que eu estivesse cansado, por mais que eu estivesse exausto, porque tinha que participar de tudo isso e a vida ainda acontecendo, Exato. trabalho, eu lembro de, 3 horas da manhã, lá em Vila Velha, eu passando pano no chão da casa, porque no dia seguinte não ia ter tempo. E você precisa fazer. Às vezes a gente fica relativizando muito as coisas. É o meu papel, eu preciso exercer, eu não tenho que ter espaço para ficar, mas eu não estou com vontade. Precisa ser feito fácil, é o meu papel de homem, é o meu papel de ser o apoio aqui nesse Até momento. mesmo o tempo, né? Como você diz, 3 horas da manhã fazendo faxina na casa. Você poderia dizer, mas eu não tenho tempo, eu estou cansado. Mas chega uma hora, gente, e aqui, olha, faz toda a diferença. A Anne saber que ela tinha um marido que podia contar, a Anne saber que tinha uma mãe que podia ligar e dizer me ajuda em oração, ou mesmo presencialmente, uma irmã, mas assim, quem está do teu lado como marido, né, ou a tua esposa, se isso não for agora, o momento de compaixão, o momento de entrega, no momento de provar amor, quando é que você vai provar amor se não é numa hora como esta? Só que assim, não era uma hora, né? Foi uma década e é uma vida e é o que tem que ser vivido todo dia e é hoje e é amanhã e eles estão juntos nessa e é muito bonito de ver. Por isso que eu quis que você viesse e sentasse aqui do lado. E eu falo para qualquer homem que esteja aí, e se você está noivo, saiba que ou namorando, saiba que o seu compromisso é esse, você de estar presente. Mas eu estou cansado, tá bom, mas eu não estou com vontade, tá bom, precisa ser feito, é o seu papel, então exerça esse papel com integridade naquele momento. Haverá um momento que você pode descansar, pode ser que leve dias, Precisa semanas, também. e precisa. Então, uma coisa que eu sempre tinha em mente é o que eu preciso fazer minimamente para eu estar bem, para que eu possa ajudar a cuidar. Muito bem. Anne, e agora para findar? Eu só queria que você olhasse para quem está ali em casa. Eu acho que você está numa câmera um pouco mais lateral, produção, mas eu quero a Anne, de ela olhar para você, de você considerar nos olhos dela o que alguém que passou por tanto e ainda passa pode te dizer de inspirado que possa tocar você e fazer a diferença. Anne. Tá bem. É nessa aqui que eu estou, Sim. né? Tá bom. Como a Darleide falou, muitos são os aprendizados, graças a Deus. Foi um pedido que eu fiz para Deus ao longo da jornada de que eu tirasse lições disso. Falei, eu preciso aprender alguma coisa com isso tudo. A primeira lição, essa para mim, ela é imbatível. Não há o que, não há quem, não importa o que aconteça, nada tira a minha certeza de que Deus está comigo 24 horas por dia. Desde aquele dia que eu entrei no hospital, que eu descobri que meu pulmão tinha colabado, fechado, isso aqui, o diabo não é capaz de tirar essa certeza da minha vida nunca mais. A minha mãe perdeu a visão da noite para o dia, a gente vive desafios como qualquer família, como qualquer pessoa. Não há quem tire essa certeza de mim. Esse é um dos maiores aprendizados que eu tenho. Outro aprendizado muito forte, nós precisamos estabelecer bases em tempo de paz. O que eu quero dizer com isso? Como é que você está vivendo o seu dia a dia? Porque a multidão de amigos que eu tive se movimentando, me mandando flores, me visitando, me amando e a minha família, isso não é fruto de um dia, ninguém brotou na minha vida do dia para a noite. Isso é resultado também de uma vida. Ai, Anne, você está sendo orgulhosa, dizendo que você é uma pessoa maravilhosa? Não, não é isso. Mas ao longo da vida eu tenho orado pelos meus amigos, eu tenho buscado me fazer presente e o mesmo pela minha família. E Deus nos manda anjos, inclusive, que a gente nem imagina, não sabe de onde, para nos sustentar. Só que isso precisa ser constantemente. Essa busca a Deus. Então, quando eu fiz aquela oração mais racional da minha vida, Senhor, se for para eu ir, ok, que eu descanse e cuida de quem está ao redor, eu fiz essa oração porque realmente no dia a dia eu estava buscando. Então, não vou dizer, eu nunca tropecei, eu nunca deixei de ler a Bíblia. Não, eu não sou santa, eu não sou perfeita, mas precisa ser constante. Porque eu lembro bem, logo depois do primeiro episódio, um amigo me perguntou, Anne, o que mais chamou a atenção, assim, o que ficou de marca desse momento para você? E a primeira coisa que me veio à mente muito forte, depois do primeiro episódio, foi assim, a gente precisa estar pronto, porque pode não dar tempo.
a vida é muito efêmera, dizer assim, você pode sair ali e ser atropelado, todo mundo fala isso, até que seja você sendo internado ou enterrando um querido, alguma coisa, realmente pode não dar tempo, precisamos estar prontos. Então, eu resumo nesses 3 pontos aqui, mas claro que teria muitos mais também. Você pode acompanhar a Anelise no seu Instagram, anelisefonseca.mentora, e saber mais, e estar mais perto dela e aprender com ela. E olha só, você não é perfeita, você é separada para o Senhor. Santos não, mas separados sim, para vivermos com o propósito de glorificarmos o nome de Deus. Que você e eu tenhamos essa convicção, que nada nem ninguém nos possa roubar a convicção de que aconteça o que acontecer, Deus é fiel, Ele se faz presente. É Ele quem disse que andaria conosco no vale da sombra e da morte. Não temas. Que Deus te abençoe, que esse programa tenha sido bênção para a sua vida e que seja para o resto da sua vida, pela graça de Deus. Beijo.